Política, com Rodrigo Orengo. O prazo é curto para o presidente Jair Bolsonaro sancionar a desoneração da folha de pagamento. Só que tem um problema. A desoneração ficou fora do orçamento aprovado no Congresso Nacional. E aí agora, o que vai ter de fazer o governo, hein, Rodrigo Orengo, para conseguir aprovar isso? Segundo o presidente, ele vai sancionar até o final do ano, né? Precisa começar a valer já na virada do ano. Qual vai ser a saída? Remanejar o orçamento? Isso ficou de fora. Como pode, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. É impressionante, Sheila, como isso sempre fica para a última hora, fica aquela tensão no ar, empresas e milhares de empresas que mais empregam no país, pressionando, né, com aquela instabilidade. Mas ontem, a palavra importante do presidente, então mantendo um compromisso de sancionar a desoneração da folha de pagamento, porque começaram a ficar com o pé atrás, os empresários começaram a ficar com o pé atrás, e trabalhadores também, a gente está falando de 6 milhões de emprego no Brasil, porque a desoneração, apesar de aprovada no Congresso Nacional e com o compromisso de sanção do presidente, não estava prevista no orçamento. Esse polêmico orçamento aí do reajuste da polícia, do fundão eleitoral, para isso os parlamentares se ligaram, né? Para garantir fundão eleitoral. Agora, para o que mais precisa, que é a manutenção de emprego, deixaram de fora a desoneração da folha. Tinha que ter uma previsão lá de pouco mais de 8 bilhões de reais no orçamento, isso não ficou no orçamento, então, na prática, tecnicamente, vai ter que acontecer o seguinte: o presidente já anunciou ontem que vai sancionar, já tinha confirmado antes, mas ontem teve uma palavra importante, e ato contínuo tem que mandar um projeto, um PLN ao Congresso Nacional com esse remanejamento orçamentário. Então o caminho técnico é esse, tem que colocar em prática, como você bem lembrou, não pode virar o ano sem ter a sanção do presidente, sem essa sinalização, porque senão as empresas deixam de pagar até 4% de imposto sobre a receita bruta e passam a pagar 20% de imposto sobre a folha, onera a folha de pagamento, ou seja, o trabalhador fica mais caro para a empresa e a consequência seria desemprego. As empresas estão numa situação que a gente sabe que é muita dificuldade, de desafios, né? Mas tem boas perspectivas. É o caso das empresas aí de tecnologia da informação com a perspectiva de empregar até mais 500 mil funcionários, levando em consideração a desoneração da folha. E essa é a realidade com a desoneração. Agora, como já tem essa sinalização, é claro que as pessoas começam a respirar aliviadas, mas é importante esperar aí a caneta do presidente, a sanção, para daí sim confirmar aqueles planejamentos que as empresas estavam fazendo já, mas é o que vai acontecer aí sem grande dificuldade. Esse projeto vai passar no Congresso, até porque no Congresso tem um grande apoio dos parlamentares para essa política, né? Então é só enviar que passa aqui e não teremos sobressaltos, né? Agora, essa é uma discussão, Sheila, que seria importante para as próximas legislaturas colocar isso numa realidade mais, digamos assim, profunda. A reforma tributária deveria tratar desse assunto, né? Porque a todo ano a gente tem essa discussão, sempre fica para a última hora. Foi o caso do ano passado. No passado teve um veto do presidente, depois derrubado pelo Congresso Nacional, vira uma novela. Pelo menos dessa vez tem uma previsão de 2 anos da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. É uma política que existe há 10 anos, então está na hora de avaliar uma política permanente. Isso só pode ser feito com a reforma tributária, mas essa vai ficar realmente só para a próxima legislatura, só para depois das eleições. Orengo, a gente tem acompanhado aí nesses últimos dias, desde a aprovação no Congresso do orçamento para o ano que vem, e o orçamento incluiu um reajuste para os policiais federais, reações de outras categorias, né, de servidores. Já passa de 600, por exemplo, o número de servidores da Receita Federal que deixaram seus cargos, são cargos de chefia na Receita, né? É verdade, e o governo decidiu comprar essa briga. Comprou um problema, Sheila. Por quê? Porque o orçamento, em função de um déficit, em função de uma crise, a gente está falando de um déficit de 70 bilhões de reais. O orçamento hoje, quase 40% do orçamento é para pagar dívida. Então a situação fiscal ela é delicada. Então, consequentemente, não tem dinheiro para reajuste, né? Se abriu um espaço fiscal para ajudar quem mais precisava, para quem precisava dos R$400 do Auxílio Brasil. Isso foi feito. Mas o governo, na última hora, colocou o reajuste, a previsão de reajuste, com a intenção de
conceder reajuste a policiais federais, policiais rodoviários federais, em detrimento de outras categorias. Então acabou perdendo o argumento. O argumento era que não tinha dinheiro. Bom, mas está dando para uma categoria, por que não vai dar para outra? Né? E aí começam as pressões, e a gente está falando de pressões que são enormes, de auditores da Receita, que quando param, e teve lá a aprovação de uma paralisação, trazem consequências graves para uma economia que precisa crescer, porque eles estão na ponta, eles estão no processo de importação e exportação. O crescimento do país depende desses servidores que, diga-se de passagem, já são muito bem remunerados. A gente está falando de categorias que começam a atividade laboral, começam a atividade no serviço público com mais de 20 mil reais. Então a gente está falando do topo dos servidores. A gente não está falando daqueles servidores que ganham menos, que inclusive é a massa de servidores do executivo, né? Mais de 23% dos servidores ganham de 3 a 6 mil reais. As pressões, elas estão vindo lá de cima, de corporações que inclusive deveriam ser colocadas numa reforma administrativa, numa reestruturação do Estado. Mas o governo decidiu comprar essa briga, e aí agora a gente vai ter uma pressão não só dos auditores, a gente está vendo aí servidores do Banco Central, né? Outras categorias que têm muito lobby e pressão aqui no Congresso, e aí tem um prazo, que é um prazo até abril. Quando a gente entra em ano eleitoral, o governo só pode conceder reajustes até abril, 180 dias antes da eleição. Então essas pressões vão ser cada vez maiores, né? Agora cabe aí à ala política do governo lidar com essa situação que foi criada pelo governo, uma instabilidade. O presidente estava lembrando ontem na live que realmente o reajuste ele não está garantido ainda. Por quê? O Congresso Nacional criou uma previsão solicitada pelo governo para esse aumento. Todo mundo sabe que é para polícias, né? Mas de qualquer forma depende de uma palavra final do presidente. Uhum. Bom, a gente já falou da Receita Bruta no orçamento, da Receita Federal e seus auditores. Tem a Receita de Natal. Que agora é hora da cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Todo mundo estava aguardando para saber qual seria a sua ceia de Natal. E é claro, toda a polêmica, toda a consulta pública para decidir se haverá passas ou não. Haverá, né? Essa aí já saiu, haverá. Aliás, surpreendentemente, porque tanta gente fala mal das passas, a gente fez uma enquete no Instagram e deu, olha, de lavada passas. Eu não sabia realmente que tinha esse apreço aí. Mas passas realmente combina com o Natal. Mas vai sair uma receita especial de Natal, obviamente. Vai sair uma receita de tender com abacaxi. E essa, inclusive, é para aquela galera que deixou para a última hora, não sabe o que fazer, porque essa é rapidinha, é fácil de fazer. Então, se liga aí, ó, você vai pegar aquele tender, aquele tender que é aquela bolinha, né, um presunto cozido, geralmente defumado, muito saboroso. Ele está pronto praticamente, né, mas tem como dar uma incrementada, né, aquela bolinha ou aquele cilíndrico. Você coloca lá, né, 35 minutos, 40 no forno, a 180 graus, bota um pouquinho de vinho, né, um pouquinho da calda do abacaxi, né, um cravinho. E aí você vai deixar ele ali no papel alumínio, né? Quando você tirar ele, você vai colocar ali, fazer fatias, mas não vai até o fim, deixa na estrutura do tender, né? Por quê? Ele vai se abrir em leque. E aí naqueles espaços, ou naquelas fatias, você vai colocar o abacaxi, ele fica lindíssimo ali na ceia de Natal, fica bacana e super saboroso. Você pode finalizar, inclusive, com umas cerejas. Vocês gostam de cerejas? Né? Tem tudo a ver com o Natal, né? Tem, eu E aí adoro. bota ali também numa caminha de farofa, aquela farofinha que a gente já fez, que é aquela de nozes com uva passa, né? Então vai ficar maravilha. Essa é uma receita prática, né? Para quem tá com o dia corrido e não sabe o que fazer e tal, tender com abacaxi fica super saboroso. Olha, Delícia. gostei demais, Orengo. Então, 30 minutinhos no forno, como é que é? De 30 a 40 minutos no forno a 180 graus, você coloca o tender ali, né, pode botar um pouquinho de vinho branco, um pouquinho daquela calda do abacaxi. É legal usar abacaxi em calda porque facilita, já está cortado. Né? Aí você faz essas incisões, né, essas fatias, né, não indo até o fim, só para deixar na estrutura do tender, porque ele vai se abrir em leque. E aí naqueles espaços você coloca o abacaxi, deixa ali simétrico para ficar bonito, sabe? No meio ali da mesa. E fica super bonito e saboroso. Aí. Uma dica rápida, para quem não está com muito tempo de fazer aquela grande receita, né? Mas é muito saboroso. Foi convidado, né? De repente, não sabe o que levar direito. Pode levar um vinho, pode levar uma sobremesa, e aí tá o tender, que
que vai colaborar demais, né, com a ceia de fim de ano. Muito Que hora legal, você chega né? lá em casa, Orengo? Vamos combinar, vamos combinar. Ah, aqui, ó. O Orengo salvou a minha ceia. Tava olhando pro tender e não viu? sabia o que fazer Olha. com ele. O Sérgio, do Rio de Janeiro. O Sérgio, olha que maravilha. Boa. Prestação de serviço. É isso. Tá vendo? Não, e esse é aquele prato que você olha, você vê assim, parece, nossa, esse prato é sofisticado, mas você vai ver, é super fácil de fazer, né? Esse é o segredo, né? Desmistificar ali a cozinha. Dá pra fazer pratos que parecem mais trabalhosos, mas você vê ali que é mais fácil de fazer. Dá pra fazer. Já diria o candidato, né? Pré-candidato. Valeu, Orengo. Ah, Orengo, hoje é a última participação dele também ao vivo, né, verdade. Sheila? A gente vai ficar nessa de áudio cartões de Natal para os nossos colunistas, também para os nossos companheiros. Parabéns, viu, Orengo, por esse ano de 2022. Você arrasou. A gente percebe, é engraçado, né, assim, interessante e muito satisfatório acompanhar o crescimento das pessoas, né, dos nossos companheiros aqui de Band News. E o Orengo tá voando. Impressionante na apresentação do Jornal da Band. Tá sensacional. Na condução, né, da Praça de Brasília, na TV. Orengo, parabéns, viu? Foi um ano de muito trabalho. 2022 você vai voar ainda mais alto. Parabéns pra gente, valeu pela parceria, né? O mais importante é a nossa parceria aí. Um abraço a todos vocês, aos nossos ouvintes. E 2022 vai ser um ano muito melhor, podem ter certeza. Pra mim, pessoalmente, porque tá chegando minha primeira filha. Pois né? Então, daqui a um eu ia mês- falar isso, né? Você já Tá abre chegando a 2022 com esse presentão, né? Daqui a um mês, tá com 8 meses da mamãe. E daqui a um mês vai chegar. E 2022 vai ser um ano muito bacana e muito especial. Sem Vai dúvida. Obrigada pela parceria. E é verdade isso que a Carla falou, né? A gente se conhece há tantos anos. E é tão bom que a gente vê como cada um também contribui para o crescimento do outro, né? A gente Nossa, vê a com evolução em certeza. todo mundo e como todo mundo se ajuda. Orengo, obrigada por mais esse ano e boa folga para você, bom descanso, bom Natal. Bom Natal, Feliz Natal, até mais. Um abração. Beijo.